Mudou tudo. Leonardo Jardim toma a decisão e surpreende. Everton Cebolinha volta a ser relacionado e técnico deve repetir a escalação pela primeira vez. Assunto encerrado. Atacante Caio Jorge decide futuro. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quinta-feira para você e para toda a sua família. Hoje é dia de Mengão, hoje é dia de Comebol Libertadores da América. É o segundo jogo da fase de grupos rumo ao Penta. Vai pra cima deles, Mengão. Ontem foi noite de Libertadores e o Fluminense, a crise chegou, hein? A crise iniciou lá com a vitória do Mengão. Alô, presidente! A coisa tá feia aí, hein? Fluminense perdeu em casa. Rapaz! Que loucura. Bom, mas vamos falar de Mengão porque o Flamengo tá confiante, hein? Vem de 3 vitórias seguidas e entra em campo daqui a pouco, 21h30, para fazer aí a sua estreia em casa na Libertadores da América, já que o Flamengo venceu o Cusco lá em Cusco, no Peru, conquistou aí 3 pontos e se vencer hoje é 100% de aproveitamento, reassume a liderança com 6 pontos de forma isolada. O técnico Leonardo Jardim deve repetir a escalação pela primeira vez em seu 10º jogo à frente do clube. O técnico tem 2 boas notícias para esse confronto, mas segue lidando aí com desfalques importantes. Mas vamos falar de quem está recuperado, né? Everton Cebolinha, depois de muito tempo, volta à lista dos relacionados e o espanhol Saúl, o volante, volta a ficar à disposição. E aí o treinador vai definir aí a lista dos relacionados, a lista final, né, para quem vai nesse jogo, hoje pela manhã, né? Inclusive os 2, né, treinaram normalmente com o grupo no Ninho do Urubu e a expectativa aí, né, de relacionar a dupla. Cebolinha se lesionou contra o Bragantino, o atacante sofreu aí uma fratura de uma costela, mas evoluiu bem no tratamento e foi liberado para os treinos, não havendo dor, pode jogar normalmente. Já Saúl ainda não jogou nesta temporada por conta de uma cirurgia no calcanhar esquerdo. Ele vinha em um processo de condicionamento físico por um longo tempo parado, né? Apesar de ter poupado aí na primeira rodada, Jardim agora deve ter força máxima e a escolha do time contra o Cusco, além da altitude, se deu por conta aí do clássico contra o Fluminense e deu certo nos 2 jogos, né? O Flamengo venceu o Cusco e venceu também o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Então a tendência é o Leonardo Jardim colocar um provável Flamengo com Rossi no gol, Varela na direita, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alexandro, Everton Araújo, Paquetá e Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Lembrando que o Jardim não tem à disposição Pulgar e Jorginho. A dupla está machucada, né? E isso só deve voltar aí nos próximos jogos. Existia uma preocupação por conta do Léo Ortiz, que saiu machucado no Fla-Flu. Ele treinou sem limitações e vai para o jogo. Bom, o Flamengo está em segundo lugar aí no grupo, né, com 3 pontos. O Estudiantes venceu o Cusco anteontem, assumiu aí a liderança com 4, e o Medellín está em terceiro com apenas 1 ponto, enquanto os peruanos seguem zerados. Olha, vamos falar aqui de coisa boa, de uma decisão tomada pelo técnico Leonardo Jardim, que surpreendeu todo o elenco. Você sabe muito bem que quando o Jardim assumiu o time, ali naquela final do Campeonato Carioca, né, depois da demissão do Felipe, ele tomou aí algumas atitudes, né? Inclusive proibiu os celulares ali no vestiário, né? Nenhum jogador pode mais mexer no celular, né? Colocou aí treinos de ativação muscular em dia de jogo, quando é aqui no Rio de Janeiro, né? Fez o elenco passar a noite no CT, dormir lá, concentração máxima e absoluta. Só que dessa vez, segundo o meu parceiro Rodrigo do Coluna do Fla, o Leonardo Jardim
deu um voto de confiança ao elenco e suspendeu a concentração antes dos Jogos do Flamengo no Rio de Janeiro. Hoje, contra o Medellín, da Colômbia, será aí a primeira vez. Os atletas saíram ontem da última atividade, foram para as suas residências, dormiram com as suas esposas, com as suas famílias, com os seus filhos e se reapresentaram na manhã de hoje, desta quinta-feira. E aí, na chegada ao CT, os jogadores fizeram lá, estão fazendo nesse momento, o exercício de ativação muscular. Isso aí continua, tá? Só o que o Jardim mudou foi que não precisa mais ficar no CT. O que o treinador está dizendo com isso? Eu confio em vocês, não há necessidade mais da gente ficar concentrado. E eu me recordo na época, quando o Jardim implementou isso, foi para conhecer mais o grupo, foi para ficar mais tempo com os jogadores, porque ele tinha acabado de chegar e era um momento de turbulência ali no Flamengo, e agora não, agora ele confia, ele conhece cada atleta, ele conversa com cada jogador, então não há necessidade disso. Até porque, gente, se você vê aí as imagens cedidas pelo Flamengo, dos treinos, das atividades lá no Ninho do Urubu, o clima está muito leve entre os atletas, está todo mundo sorrindo, né? Assim é o espírito do Flamengo para encarar o Independente Medellín hoje às 21h30 pela segunda rodada da Libertadores da América. Então tá aí, o Leonardo Jardim tomou essa decisão importante. Acredito que o elenco deve estar comemorando e muito, porque eles ganham mais uma noite, com as suas famílias e não tem assim a necessidade de ficar concentrado no CT depois da última atividade. A última atividade do Flamengo foi ontem, na quarta-feira, e aí depois eles foram liberados e retornaram hoje pela manhã. Dia de jogo, noite mágica de Libertadores da América. Eu vou voltar ainda hoje com um vídeo todo especial, prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir, tudo sobre o adversário, o Medellín da Colômbia, tudo isso e muito mais é aquele vídeo que você já está acostumado, que é o nosso pré-jogo, na parte da tarde, sempre antes da bola rolar. Mas eu quero aqui encerrar esse vídeo com um último assunto, mas lembrar você que você pode adquirir o seu produto aqui embaixo no Shopping do Rafla. Inclusive, enquanto eu estou falando, tá passando os produtos aqui. Tem camisa do Flamengo, tem boné, tem casaco, tem short, tem meião, tem taça, tem quadro comemorativo, tem muito produto rubro-negro. Duas coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira é que o Flamengo recebe aí uma porcentagem e o nosso canal também é presenteado com uma porcentagem porque somos afiliados. E você pode presentear a sua mamãe. Tá chegando aí o Dia das Mães, você pode dar uma camisa do Flamengo para ela, tem camisa feminina, tem camisa masculina, tudo isso aqui no Shopping do Rafla. Você nem precisa sair de casa, apenas com um clique, você coloca aí os seus dados, escolhe o seu produto, faz o pagamento e recebe na sua casa, entrega em todo o Brasil. Bom, para a gente encerrar esse assunto de uma vez por todas, Caio Jorge afirmou que a possibilidade de se transferir para o Flamengo é caso encerrado. O atacante não deixará o Cruzeiro nesta temporada. Quando eu digo nesta temporada, até a próxima janela do meio do ano, tá, gente? Então o Flamengo pode até tentar novamente a contratação do Caio Jorge, porém não deve conseguir. Assim como o scout tem outros nomes para o setor ali de frente, o setor de ataque. O atacante não deixará o Cruzeiro e só considera uma saída em caso de uma proposta irrecusável do futebol europeu na janela do meio do ano. Inclusive, o atleta adquiriu recentemente um apartamento em Belo Horizonte, reforçando a intenção de permanência no clube. Olha, eu quero avisar ao Caio Jorge que para chegar a uma proposta da Europa, ele tem que jogar. Não adianta ficar escondido, sem jogar, com problema, sem ser relacionado, que não vai. Ainda mais jogar na draga que é esse time do Cruzeiro, que parece que piora a cada jogo. E o Pedro Lourenço renovou o contrato do técnico Arthur Jorge, do português, até 2030. O Cruzeiro perdeu em casa ontem, na Libertadores. Que loucura, tomou gol no último lance. Cruzeiro. Cruzeirou, hein? Vai ter que pegar o Boca lá, hein? Lá na Bomboneira. Ei, aí é difícil o Caio Jorge jogar, né?
Bom, acho que a vida é feita de escolhas, né? Mas na época o Cruzeiro não quis liberar, pediu 50 milhões de euros, e aí o Flamengo falou, não vou pagar, 50 milhões não tem como. A gente chega até 30, 35 milhões de euros, mas 50 não dá. E aí existem outras opções para o ataque. O Flamengo vai se reforçar para o segundo semestre na janela que abrirá após a Copa do Mundo. Pelo menos é assunto encerrado, ninguém mais vai falar de Caio Jorge. Aliás, esse assunto aí já passou, né? Já ficou chato aí essa questão de Caio Jorge. Bom, a gente volta a qualquer momento com informações, novidades e aquele vídeo todo especial do nosso pré-jogo que você já conhece, porque hoje é dia de Mengão, hoje é noite mágica de Libertadores da América. Vamos com tudo vencer, vencer, vencer e conquistar os 3 pontos. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!